Oi, gente, boa noite. Glorificado, santificado seja o nome do Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor, Criador dos céus e da terra. Hoje eu estou com uma iluminação meio improvisada aqui, mas o que nos importa, o Senhor vai falar aos nossos corações, o que nos importa é a palavra, pelo menos para os que querem a salvação, amém? Tenham todos muito boa noite, na santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, estejam todos e todas sob a proteção e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o presbítero Adelino, congrego na Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu, em São Paulo, no Parque Vitória. Essa live está sendo feita no meu canal do Facebook, Adelino de Souza Lima. Depois eu vou compartilhá-la no YouTube. No YouTube, o meu canal é Examinando Versículos Bíblicos. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Então essa live eu faço às terças-feiras, a partir das 20 horas, no meu canal Adelino de Souza Lima, no Facebook. E é compartilhada depois no YouTube, no meu canal, Examinando Versículos Bíblicos. E como eu faço de costume, a gente sempre faz uma oração, né? Eu oro daqui, você ora daí, e vamos pedir ao Senhor Deus que nos dê a luz do entendimento. O Senhor Jesus diz: sem mim nada podereis fazer. Na verdade, sem Deus, sem o Senhor Jesus, presbítero Júlio de Paula, a paz do Senhor, bispo Dário, pastora Vera, a paz do Senhor, e todos os demais que não dá para ver todo mundo, todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Vamos examinar os versículos bíblicos, amém? Então você que não conhece ainda a palavra, talvez você recebeu uma compartilhação desse exame dos versículos da palavra de Deus, você recebeu uma compartilhação e você não está acostumado com a Bíblia. Então, você sempre pega a sua Bíblia, quando você for a uma igreja, não deixa de levar a sua Bíblia. Quando você for ouvir uma pregação, um estudo da palavra, pega a sua Bíblia. O primeiro pastor, líder evangélico da primeira igreja evangélica que eu congreguei, ele costuma dizer: eu vou abrir a minha Bíblia aqui e você abre a sua aí também. Pode abrir a sua Bíblia católica mesmo, porque de repente eu posso ficar lelé e posso falar coisa errada aqui, e eu vou falar daqui e você vai examinar aí também, você vai buscar na sua Bíblia católica mesmo. Mas nós somos evangélicos, nós usamos a Bíblia evangélica. A Bíblia católica, às vezes o índice dela está no fim da Bíblia, certas Bíblias mais antigas. Eu não sei as mais novas, porque há muito tempo eu não vejo uma Bíblia católica. Mas, em geral, as Bíblias, como todos os livros, o índice é no começo da Bíblia. Então, no começo da Bíblia, você vai achar o índice da sua Bíblia, contendo todos os livros da Bíblia. Você poderá achar um índice do Velho Testamento e um índice do Novo Testamento, porque a Bíblia é dividida em Novo Testamento e Velho Testamento, ou Antigo Testamento e Novo Testamento. Então já é uma coisa que você que está começando agora a examinar as Escrituras, você está começando a buscar a Deus, já é uma coisa que você fica sabendo. A Bíblia é dividida em dois testamentos, Antigo e Novo, ou Velho e Novo, amém? Então nós vamos começar. Eu vou orar aqui enquanto alguém procura. Você vai procurar no índice o livro de Gênesis. Se bem que o livro de Gênesis nem é preciso procurar no índice, mesmo você que nunca abriu a sua Bíblia. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Então, quando você abrir no livro de Gênesis, você verá números grandes, né? No começo do primeiro parágrafo, você verá um número grande, é o número do capítulo. Você olhando mais para frente, você vai ver outro número grande, número 2, 3, são os números dos capítulos. E cada parágrafo
tem um númerozinho pequenininho, que são o número dos versículos. Então eu quero pedir que os irmãos, as irmãs e todos os ouvintes, que abram o livro de Gênesis no capítulo 2, versículo 8. Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Amém? Mas vamos falar com Deus. E você que já é de Deus e é de oração, ore por mim, ore por nós, para que o Senhor Deus nos dê correto entendimento e alimente as nossas almas. E que eu também seja alimentado pela palavra. Eu estou fazendo um curso aí, eu trabalho, estou fazendo um curso e hoje eu não tive muito tempo para preparar. Aliás, dificilmente eu tenho muito tempo para preparar mesmo, né? Mas vamos orar e vamos falar com Deus, amém? Senhor Deus, glorioso e todo-poderoso, ó majestade infinita, Rei e Criador do universo, de todas as coisas que neles há, Criador do homem, Criador dos anjos, bendito é o Senhor e glorioso nos céus e na terra. Senhor, nós precisamos ser iluminados da Tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações, ensina-nos mais uma vez o caminho que devemos andar, Senhor. Ensina-nos como devemos andar. Senhor, também ministra nos corações de todos nós a Tua vontade, Senhor, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável e conduz à vida eterna. A Tua vontade, Senhor, para aqueles que seguem que se submetem à Tua vontade, são desviados da condenação eterna e terão como prêmio viver contigo, louvar, adorar o Senhor num lugar que não tem dores, não tem sofrimento, por toda a eternidade. Graças a Deus. Amém, povo de Deus? Gênesis capítulo 2, versículo 8. Eu vou ler aqui, depois eu vou fazer outros comentários que nós vamos depois voltar nesse versículo. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Aleluia. Então, para você que ainda não conhece, né, as pessoas evangélicas já estão muito acostumadas com essa passagem bíblica do Gênesis. O capítulo 1 trata da criação do mundo, do universo, né, que vale a pena você ler, começar a saber como foi o começo de todas as coisas. Não o começo de Deus, porque Deus é eterno, sempre existiu e sempre existirá, e também é infinito porque não terá fim. Mas o começo de todas as coisas, quando Deus começou a criar, e criou o universo, os céus e a terra e tudo que neles há. Então, e o capítulo 2, também ainda ele falando sobre a criação dos céus e a terra, fala que o Senhor Deus formou um jardim chamado Éden. E depois que ele criou o homem e a mulher, ele colocou eles para viver nesse lugar. Então ele deu ordem a eles que comessem de todo o fruto que há no jardim do Éden, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Amém? E então eu estou aqui fazendo um resumo, mas depois você vai ler. As pessoas acostumadas com a palavra já leram e releram isso aqui muitas vezes. E compensa também você ouvir pregações que falem sobre o começo, Gênesis. A palavra Gênesis significa o começo, é o livro do começo do universo. Amém? E agora, então veja só, todos os dias, quase que a todo momento, nós temos que tomar decisões. Umas mais sérias, outras mais simples, umas mais complicadas, outras mais ou menos. E muitas vezes essas decisões são guiadas pela nossa vontade. Então eu chamaria o nosso estudo de hoje, esse nosso exame da Escritura hoje, sejamos santos na vontade. Sejamos santos na vontade. A vontade é um dos sentimentos do ser humano. Então a vontade é uma faculdade, é uma capacidade que tem o ser humano de querer e de escolher o que fazer. É uma capacidade, uma faculdade do ser humano de praticar livremente
ou deixar de praticar o que bem quiser. Nós temos essa liberdade, que Deus não nos criou feito robôs programados para ser salvos, não. Nós podemos querer a salvação, a nossa vontade pode ser de ser salvo e pode não ser. Tem muita gente que a vontade não é ser de Deus e não são de Deus. Então a vontade é uma força interior. A vontade é uma força interior e é uma força poderosa, que nos leva muitas vezes a vitórias e assim também nos leva à derrota. A nossa vontade, ela pode nos levar à santificação e também pode nos fazer cair em tentações e em pecados. É uma força interior que nos impulsiona, nos conduz a tomar atitudes, a realizar coisas boas ou más, que agradam ou desagradam a Deus. Coisas que são boas e coisas que são pecado. A vontade muitas vezes controla as nossas decisões e nós tomamos decisões todos os dias. Então, decisões temos que escolher entre fazer a vontade do homem, a vontade da mulher ou fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Temos que decidir se fazemos a vontade da carne ou a vontade do Senhor. A palavra de Deus também diz, eu não me lembro agora onde está escrito, mas você procura no Google, você vai achar. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ora, se nós deixarmos, nós seremos controlados pela nossa carne e a nossa vontade será de fazer somente coisas que desagradam a Deus. Aliás, a tendência do ser humano é mais desagradar a Deus do que agradar. E nós podemos ser induzidos pelo inimigo, o inimigo da nossa salvação, Satanás, que a palavra Satanás significa enganador, o diabo. E ele pode nos induzir a tomar decisões pecaminosas. Ele tem o poder de agir nas nossas mentes, nos nossos sentimentos e nos levar a fazer escolhas pecaminosas que podem nos causar sérios danos pela vida toda e até mesmo perder a salvação, perder de conhecermos Jesus, o nosso Salvador, perder de estarmos com o nosso Deus por uma eternidade, no lugar que não tem pranto, não tem chores, não tem dor, também não tem enterro, não tem sepultamento, não tem ladrões. E no Gênesis capítulo 3, versículo 6, que nós acabamos de ler, nós vimos um exemplo. Nós vemos aqui um exemplo de que uma pessoa foi induzida por outra, né? Nós podemos ser induzidos pelo inimigo e podemos ser induzidos por outras pessoas também a pecar. E aqui nós vamos ver no Gênesis uma situação em que o diabo conseguiu manipular a vontade de uma pessoa, induziu uma pessoa. Irmã Rosa, a paz do Senhor Jesus, sejas abençoada em nome de Jesus. Então, o inimigo conseguiu manipular a vontade da Eva, a primeira mulher que Deus pôs no mundo. E ela, então, desobedeceu a Deus. E por coincidência, por consequência, ela também induziu o seu marido, Adão, o primeiro homem que Deus pôs na face da terra, que Deus formou do pó da terra e deu a vida. Então, aqui está, já no primeiro casal que Deus criou e pôs na terra, que nós podemos ser induzidos tanto por Satanás, tanto pelos anjos do mal, os demônios, como por outra pessoa. E essa outra pessoa, ela pode estar na posse do sentido dela, mas ela não tem a vida dela, não tem a vontade dela submissa à vontade do Senhor. A vontade dela, a vida não é submissa ao Senhor. E pode também ser uma pessoa endemoniada ou uma pessoa possessa. E
E a gente pode acabar sendo levado a fazer aquilo que desagrada a Deus. O que desagrada a Deus é o pecado. E o pecado, a palavra diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. E por ele entrou a morte. E por um só homem entrou a salvação. Ora, por Adão entrou o pecado no mundo e a morte. E pelo Senhor Jesus, então, veio a salvação. Pelo Senhor Jesus veio a salvação. Desculpe, aqui tinha um alarme aí, eu fui desligar. Então veja só, hoje nós nos maravilhamos com a palavra de Deus que nós temos e ela é maravilhosa. Nós sentimos, quem ama a palavra, quem resolve dedicar-se a examinar a Escritura, a conhecer a palavra, orar e deixar Deus falar aos nossos corações, vai percebendo como a palavra de Deus é maravilhosa. Então você que não conhece a palavra, vá canalizando a sua vontade. Tenha vontade de ler a palavra de Deus todo dia, ainda que seja apenas um versículo. Conforme você for conhecendo a palavra de Deus, conforme você for conhecendo a palavra de Deus, a sua alma vai se iluminando. A sua alma vai se iluminando. É como o nascer do dia. Muitas vezes você está num lugar escuro, num sítio, num monte, e aquela escuridão que muitas vezes nem luz de vagalume você vê. E aí as horas vão passando, então de repente você percebe que, afinal de contas, já não está tão escuro. E você olha no horizonte para o lado que o sol nasce, e você vai percebendo que uma claridade vai surgindo, vai aumentando, e o sol aparece e assim dissipam as trevas. E aí você já não está mais em trevas, aí você já está na luz. E a palavra fala que até tem um momento que é dia claro, o sol está a pique. E assim é que a gente, examinando as Escrituras, nós vamos submetendo a nossa vontade ao domínio de Deus, submetendo os nossos desejos a Cristo. E assim nós deixamos de tomar decisões pecaminosas, decisões que nos vão levar à perdição eterna. Então aqui, voltando aqui ao livro de Gênesis, capítulo 3, então aqui nós vamos ver aqui no versículo, no capítulo 2, nós lemos 2:8, agora vamos ler 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou ao Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Ora, quer dizer, lamentavelmente, eles ouviam a palavra de Deus da boca do próprio Deus. E mesmo assim eles caíram em tentação. Isso é um exemplo para nós, que nós devemos sempre examinar as Escrituras e tomar sempre cuidado. Nós temos que tomar cuidado para não sermos induzidos nem por Satanás, o inimigo das nossas almas, nem por demônio nenhum e nem por pessoa nenhuma a se voltar contra o nosso Deus. A atitude deles foi considerada pelo Senhor como uma atitude de rebelião. A nossa vontade tem que ser submissa à vontade de Deus para irmos caindo cada vez menos em tentações. Ora, como é que nós submetemos a nossa vontade à vontade do Senhor Deus? Uma das formas de fazer isso é orar. A gente sempre tem que orar, pedindo a Deus: Senhor, manifesta na minha vida a tua vontade. Senhor, eu quero ser submisso à tua vontade. Mostra-me a tua vontade através da tua palavra
e através da ação do Teu Espírito na minha mente, na minha alma. Eu quero viver segundo a Tua palavra. Eu quero ser submisso à Tua palavra. Eu quero estar no centro da Tua palavra, da Tua vontade. Eu quero ser submisso à Tua vontade. Senhor, impõe a Tua vontade na minha vida, porque a Tua vontade é sempre boa, perfeita, agradável e certamente me levará à glória eterna. Então aqui, continuando aqui no Gênesis, então, continuando aqui no Gênesis, a palavra diz, então Satanás, tentando a mulher, ele induziu ela, depois você lê melhor, eu vou só falar por alto, você lê aqui o capítulo 3 do livro de Gênesis. Então o diabo induziu a Eva a acreditar que Deus tinha mentido. Em Gênesis capítulo 3, versículo 4, então o diabo, a antiga serpente, disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Veja só, eles ouviam a palavra de Deus da boca do próprio Deus, e eles caíram em tentação. Isso nos leva a pensar também, lembrar de um versículo que o Senhor Jesus falou: orai e vigiai para não entrar em tentação. E depois que eles comeram do fruto, aí eles perceberam que estavam nus, sentiram vergonha. Um dia seria bom nós examinarmos essa palavra vergonha à luz da palavra de Deus. Veja só, eles ouviram a voz do Senhor Deus e viram que o Senhor Deus estava vendo eles, se bem que ele sempre estava vendo, mas eles pensavam que quando ele não ouviu a voz, ele não estava vendo. Eles correram a se esconder. Isso acontece ainda. Muitas vezes, quando a pessoa vive na presença de Deus, a pessoa já reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, a pessoa conhece a palavra, vive a palavra, um dia está em tentação, e muitas vezes a pessoa some da igreja como se pudesse sumir da presença de Deus. Mas só que tem circunstância que a pessoa some da igreja, não é por causa da igreja, por causa do pastor, do padre, da irmandade. Não é porque a pessoa sente vergonha, temor perante o próprio Deus. As outras pessoas não sabem, mas Deus sabe. Se bem que hoje em dia isso está caindo de moda. Hoje em dia as pessoas já estão perdendo a vergonha de proceder mal. A vergonha, o temor a Deus são dois sentimentos maravilhosos que eles servem para controlar a nossa vontade. Eles servem para controlar a nossa vontade e evitar que nós obedeçamos a nossa vontade para fazer coisas erradas. Só que hoje, muitas vezes, nós temos que ter cuidado para não acontecer da gente cair em tentação, cair no pecado e não ter vergonha dele, nem perante a igreja e nem perante a Deus. Porque se nós perdemos a vergonha, nós passamos a ter a capacidade de não ter a nossa vontade submissa, controlada
a vontade de Deus e a nossa salvação estará verdadeiramente em risco. E Adão e Eva souberam que estavam nus e sentiram vergonha. Mas o ser humano há muito tempo, o ser humano tem aquela vontade de estar nus, de serem vistos nus, e de forma que a vergonha está sendo extinta. E nós estamos dando vazão à vontade de mostrar ao mundo aquilo que cada um deveria mostrar somente ao seu cônjuge ou em determinadas circunstâncias, né? E nós, vejamos só, então a palavra diz que a Eva, aqui no capítulo 3, Gênesis 3, 6 diz: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou e comeu do seu fruto e deu também ao seu marido. Se nós seguirmos a vontade de sermos desejáveis a todo homem, a toda mulher, essa nossa vontade vai nos levar à condenação eterna. E nós perderemos de estar vivendo na graça, na companhia do nosso Deus eternamente. Então a palavra diz, cada um, para evitar a fornicação, a prostituição, cada um tenha seu marido, cada um tenha sua mulher. Então se nós homens e as mulheres, nós dermos vazão ao desejo de nos tornarmos agradáveis aos olhos sensuais de todo mundo, essa vontade vai nos levar à condenação. Nós temos que submeter a nossa vontade cativa à palavra de Deus, a vontade de Deus que está expressa na divina palavra. Assim, nós estaremos caminhando para a glória e não para o fogo eterno. Nós não podemos levar na procrastinação e passar a pensar que o inferno não existe, que o céu não existe, que Deus não existe, que o diabo não existe. São realidades espirituais que a gente não vê e que nós temos que crer. Nós temos que crer e todos os dias submeter a nossa vontade, ter cuidado com as decisões que nos levam ao pecado, que nos levam a manchar as nossas vestes brancas. Então no Gênesis capítulo 3, versículo 8, vamos ler aqui. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei não comesses? Então disse Adão: a mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então veja só, eles tiveram vontade de desobedecer, bastou um empurrãozinho. E se nós não tivermos a nossa vontade cativa à vontade do Senhor, pode acontecer de bastar um empurrãozinho e a gente cair e perder a glória eterna. Alguns dias atrás, numa outra live, nós examinamos a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, né? Nós examinamos, nós meditamos onde a palavra de Deus diz: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça.
pelo menos de um modo geral, ninguém sabe quando vai morrer. Mas, ainda que eu e você soubéssemos que nós ainda teríamos com certeza mais 20, 30, 50 anos pela frente, que nós só iríamos morrer daqui a uns 50 anos, ainda assim compensaria a gente lutar para manter as nossas vestes brancas em todo o tempo, durante todos esses 50 anos. E tem gente, e tem pessoas que acontecem circunstâncias que as pessoas sabem que vão morrer e elas mantêm as suas vestes brancas. Elas não passam a dar vazão à vontade de pecar, à vontade de trajar-se indecorosamente, à vontade de lograr os outros, tomar dinheiro emprestado e não pagar, à vontade de furtar, à vontade de praticar qualquer mal. Permanecem, por quê? Porque o amor do coração dessas pessoas é tão grandioso que elas sabem que vão morrer, ou não sabem, mas permanecem mantendo alvas em todo o tempo as suas vestes brancas. A palavra de Deus chama vestes brancas a nossa alma. E o óleo sobre a nossa cabeça é a presença do Espírito Santo. Ora, se nós dermos vazão a toda a vontade que surge na nossa mente, nós vamos perder a companhia do Espírito Santo. Pela palavra nós sabemos que nem todos são batizados com o Espírito Santo, mas todos que entregam sua vida a Deus sinceramente, confessam, reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, são agradecidos pelo sacrifício terrível que Ele fez pela salvação de cada um de nós. Passou pelo batismo nas águas, morreu para o pecado. Ora, então o Espírito Santo passa a viver em você. O Espírito Santo passou a viver em nós. E a palavra diz que o nosso corpo, que era para ser templo do Espírito Santo, então agora é templo do Espírito Santo. Então, além de nos mantermos sempre submissos à vontade de Deus, para que as nossas vestes sejam alvas em todo o tempo, perdão, gente. Então esteja também o óleo, a unção, o Espírito Santo constantemente em nós. A unção do Senhor Deus esteja sempre sobre a nossa cabeça, até o dia que nós descermos a sepultura. Muita gente morre sem saber que vai morrer. Muita gente leva na brincadeira essa necessidade de manter alvas as vestes brancas, essa necessidade de ter a vontade submissa à vontade de Deus. De repente cai um avião em cima da casa, foi-se, nem teve tempo de saber que ia morrer. De repente, está numa viagem, o ônibus bate numa carreta, a pessoa está dormindo, foi-se sem ter tempo de saber que já ia. Ora, se estava com a sua vontade cativa à vontade de Deus, foi para a glória. Dormiu em Cristo e na volta do Senhor, ao soar a trombeta, vai ressuscitar com o corpo glorificado para ir para a glória eterna. Mas se as vestes brancas estavam sujas, jamais terá jeito, é condenação, é fogo eterno, nunca mais terá jeito. Também numa outra live, outro dia, nós examinamos Hebreus, o livro de Hebreus. Para você que está começando a abrir as Escrituras, o livro de Eclesiastes que nós vemos agora há pouco, Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, é no Velho Testamento. E o Hebreus que nós vamos ler agora, carta aos Hebreus, é no capítulo 12, versículos 14 e 15.
Olha, nós examinamos, vamos rever aqui rapidamente. Então a palavra diz para nós: segue a paz com todos e a santificação, sem o que ninguém verá a Deus. Então outro dia nós vimos que se a nossa vontade é ser briguentos, nós temos que submeter a nossa vontade ao controle de Deus. Se a nossa vontade é ser criadores de facções, de males, fazendo as pessoas viverem inimigas umas das outras, criando facções, grupos de inimizade no trabalho, na escola, na igreja, na vizinhança. Ora, no versículo 15 a palavra diz que nenhuma raiz de amargura brotando contamine ninguém. Isto implica que nós não podemos fazer encrencas, causar raiz de amargura nas outras pessoas, e nem podemos guardar raiz de amargura, isto é, mágoa. Porque se nós guardar a vontade de Deus, é que nós nos arrependamos todos os dias dos nossos pecados e que também nós perdoemos. Que nós sejamos capazes de arrepender-se dos nossos erros, dos nossos pecados, nos retratar com Deus, em muitas circunstâncias com o próximo também, e de perdoar. Sem isso nós não estaremos vivendo a vontade de Deus e, portanto, não estaremos em santificação. E, portanto, se estivermos nessa situação, fazendo essas coisas, nós não veremos a Deus. Mas a vontade de Deus é que nós não somente o vejamos, mas que nós tenhamos uma vida eterna com Ele. Eu penso que a palavra descreve muitas coisas boas que tem no céu, que nós vamos ver, viver, desfrutar, ruas de ouro, de cristal e muitas coisas e tal. Mas para mim a coisa mais maravilhosa que nós vamos desfrutar no céu é o próprio Deus, é a presença dEle. E se a nossa vontade não for cativa à vontade dEle, não for cativa à palavra, se nós não santificarmos nosso estilo de vida, nossa maneira de viver, nós não veremos a Deus e não viveremos com Ele. Na verdade, se dependesse de o ser humano ser absolutamente sem pecado, se qualquer ser humano para ir para a glória tivesse que ser completamente, absolutamente sem pecado nenhum, não iria ninguém. Não iria ninguém. Ora, presbítero Adelino, mas sendo assim, como é que nós vamos ser santos se a gente não tem jeito de viver sem pecar? O que Deus espera de nós é que aquilo que nós vamos aprendendo da palavra de Deus, dia a dia, que nós vamos nos submetendo, que nós vamos nos submetendo à palavra, vamos nos encaixando na vontade dEle, que está expressa na palavra, e que nós não fiquemos pecando intencionalmente, e que nós tenhamos cuidado para que não sejamos induzidos por Satanás, por demônios ou por outras pessoas. Deus sabe que enquanto nós estivermos nessa vestidura de carne humana, você é um espírito. Deus, lá no livro de Gênesis, um pouco antes do versículo que nós lemos, que Deus criou o homem, Ele fez um boneco de terra, um boneco de barro, um boneco de pó, e Ele soprou da vida dele nesse boneco. A palavra diz que Deus soprou nas suas narinas o sopro de vida e o homem se tornou alma vivente. A palavra diz sobre nós que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ora, você é um espírito que habita num corpo.
a união desse espírito, do sopro da vida de Deus com esse boneco de barro, então surgiu a alma, que a alma é o ânimo do corpo, é a vida desse barro. E a palavra diz que a gente vai voltar ao pó, a menos que quem estiver vivo quando soar as trombetas. Então nós temos que estar preparados o tempo todo, cuidando para não cair em pecado, não pecar descaradamente, e levando em brincadeira a nossa salvação. Ora, ela para nós é gratuita, mas para o Senhor Jesus custou um sacrifício terrível. Ele deixou a glória dos céus, onde não há sofrimento, nem mal nenhum, e veio aqui e padeceu. Um amor tão grande assim não existe, e padeceu em nosso lugar, pela nossa salvação. Então, resumindo, eu quero dizer para você que ainda não conhece a Deus, não entregou sua vida para o Senhor Jesus. Você deve fazer isso sem perda de tempo, procurar uma igreja que ensina a palavra de Deus e procurar se encaixar nela. Nós sempre temos que ler a palavra de Deus. Nós conhecemos a vontade de Deus lendo as Escrituras. Escrituras é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia em si ela é um livro feito de papel e tal. Agora, a palavra de Deus que está escrito nela é santíssima e é poderosa para nos conduzir a Jesus. Jesus nos conduz ao Pai, nós vamos para a vida eterna. Então nós temos que constantemente examinar as Escrituras, procurando o caminho do céu. Nós temos que constantemente ler as Escrituras, nós temos que constantemente ouvir as Escrituras, ouvir as pregações da palavra de Deus. Para quem não sabe ler, ou não pode ler, hoje já existem Bíblias faladas. Existe, por exemplo, uma Bíblia muito bonita, daquele... Eu esqueci o nome agora daquele irmão, inclusive ele é da Sétimo Dia, que ele fala muito bem, ele lê os versículos da Bíblia. Para quem não pode ler, ou não sabe ler, ou não tem a luz dos olhos, pode ouvir todos os dias a palavra de Deus e examinar as Escrituras e deixar ela ir transformando a sua mente, a sua alma, lapidando a sua vontade. É muito importante que examinemos, leiamos, ouçamos as Escrituras todos os dias, ainda que seja um pequeno versículo, porque assim a luz da verdade, a luz de Deus vai cada dia iluminando mais a nossa alma. Então a palavra diz que aqueles que viveram em trevas viram a grande luz. Ora, o povo de Israel e a humanidade vivia em trevas, viu uma grande luz, Jesus. Então, conforme o dia vai clareando, a luz vai raiando e você, de repente, você já não está mais em treva. Então, à medida que você vai examinando as Escrituras, obedecendo as Escrituras, aprendendo a orar, a falar com Deus, se entregando a Ele todos os dias, a luz que alumia todo o homem que vem a esse mundo, vai iluminando cada vez mais a sua alma. Amém? A partir de hoje faça isso. Os irmãos e as irmãs que estão ouvindo, que estão vendo, já estão acostumados a fazer isso. E você que não está acostumado, acostume-se. Você não sabe o dia e a hora em que vai soar a trombeta
avisando a volta do Senhor Jesus. Aí ele não vai aceitar mais. Ninguém sabe o dia e a hora em que de repente o sopro de vida de Deus vai sair desse vaso de barro. Aí já não vai ter mais jeito. Então, busca, a palavra de Deus diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E eu te digo, busque também onde você pode achar, onde ensina as Escrituras, a palavra de Deus. Amém? Eu te agradeço pelos momentos que você esteve aqui comigo examinando a palavra de Deus. E terça-feira, se assim permitir o Senhor nosso Deus, tem mais no Facebook em Adelino de Souza Lima a partir das 20 horas. E depois no canal Examinando Versículos Bíblicos no YouTube. E eu preciso que você me ajude a levar esses pequenos estudos da palavra de Deus a outras almas. De repente para você, isso tudo que eu falei aqui, de repente para você não falei novidade nenhuma. Tudo que eu falei você já sabe, você vive, você pratica. Mas compartilha, porque tem muita gente que a salvação está dependendo de ouvir o que você ouviu agora. De abrir a palavra e ler como você leu agora. Compartilha. Compartilha e deixa a palavra de Deus ir até os confins da terra. Amém? Graças a Deus. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Vamos agradecer ao nosso Deus. Eu agradeço daqui e você agradece daí. Amém? Pai amado, Deus de maravilhas, nós nos pusemos na Tua presença, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor está entre nós. Jesus, nosso Senhor e nosso Mestre. Obrigado, Senhor. Obrigado pela glória da Tua salvação. Senhor, trabalha em cada coração que ouviu essa palavra, inclusive no meu, Senhor. Porque depois eu vou ouvir e eu quero que o Senhor fale comigo também, porque também eu sou carente da Tua misericórdia, Senhor. Eu tenho pedido ao Senhor que o Senhor imponha a Sua vontade, a vontade do Senhor sobre a minha vontade, porque eu quero viver a Tua vontade de preferência. A minha, se não estiver em desacordo com a Tua. Senhor, então trabalha em cada mente, cada coração. Envia o Teu Santo Espírito a convencer do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Senhor, a todos quantos já estão nos Teus caminhos, firma os nossos passos no caminho da Tua vontade e da Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, também libera a Tua virtude em toda pessoa, meu Pai, que estiver enferma neste momento, Senhor. Senhor Jesus, assim como Tu enviaste a Tua virtude ao servo do centurião, e ele, a grande distância, recebeu a cura, Senhor. Afastou-se dele o anjo da morte e entrou nele a vida do Senhor, e ele viveu. Senhor Deus, assim envia a todos os enfermos, meu Pai, que estão ouvindo, que ouviram essa ministração, esse estudo da palavra, que estudaram conosco, que estão neste momento orando, falando contigo, abrindo seus corações para o Senhor, meu Pai. Libera a Tua virtude, meu Deus, e libera o Teu fogo santo, que liberta, cura, transforma a alma e o corpo. Meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor visite o meu sobrinho, Oswaldo Lima dos Santos, Senhor, que está naquele hospital em estado grave. Senhor, liberta do mal, Senhor. O Senhor pode sarar o coração espiritual e o coração de carne. Então, Senhor, por Tua misericórdia, amor e graça, faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, trabalha em cada coração que tem ouvido, tem estudado a palavra comigo, Senhor. Fortalece as pessoas a cada dia na fé, Senhor,
para que os que já estão em Cristo continuem em Cristo, meu Pai. E que em todos nós esteja o Teu Santo Espírito. Que o óleo da unção do Senhor nunca falte nas nossas cabeças. Que o Teu Espírito nunca nos falte, Senhor. Porque a Tua palavra diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E nós queremos ser de Cristo, Senhor. Então, trabalha nas nossas vidas e guia-nos sempre pelos Teus retos caminhos. Senhor, trabalha em cada vida, meu Pai, em cada casa, representada, meu Pai, nesse momento, nos que estão comigo, estiveram comigo examinando a Escritura, também a todas as pessoas, meu Pai, pelas quais nós temos orado e intercedido. Envia, meu Pai, o Teu poder, o Teu fogo santo, os Teus anjos com espada de fogo, Senhor, a combater todas as hostes malignas, Senhor, a desfazer as obras do diabo, nas vidas dos nossos familiares, da nossa parentela, dos nossos entes queridos, daqueles pelos quais intercedemos. Muitas vezes oramos, meu Pai, intercedemos por pessoas que nós nunca vimos nesta vida e talvez nunca veremos, meu Pai. Mas o Senhor que sabe todas as coisas, Senhor, envia o Teu poder para libertar, meu Pai, de toda a obra de Satanás, toda a obra do diabo, das obras de feitiçaria, da magia negra, da macumbaria, dos encantamentos, das obras de vodú, dos trabalhos feitos arriados no cemitério, no monte, na cachoeira, na água do mar, na areia do mar, na água corrente, na encruzilhada, onde quer que tenha sido, meu Pai, e qualquer que tenha sido a forma, meu Pai. Dá livramento, nos dá livramento de todo mal e nos dá a Tua proteção, meu Pai. Que nós estejamos sempre, meu Pai, no esconderijo do Altíssimo. Estejamos sempre, meu Pai, escondido de todo o mal, Senhor. E nós estejamos protegidos sobre as Tuas asas, Senhor, em todos os dias que nos restam da nossa peregrinação nesta terra, Senhor. Também envia os Teus anjos, meu Pai, para nos guardar em todos os nossos caminhos e que a peste não entre em nossa casa. E se porventura entrarem por um caminho, por 7 caminhos, tenha que fugir e sem levar ninguém. Seja glorificado, exaltado o Teu nome, Senhor, nas nossas vidas, em todos os dias que nos restam nessa terra dos viventes. A nós, meu Pai, que buscamos viver a Tua palavra, nós que buscamos a Tua palavra, a nós que Te conhecemos e que Te amamos, e a todos esses, meu Pai, que estão começando a conhecer o Senhor agora, e todos que vierem a conhecer, meu Pai, ainda. Senhor Deus, eis que o avanço das trevas, meu Pai, ameaça dominar a terra e ameaça dominar o Brasil, meu Pai. Ó Deus, nos guarda, Senhor, nós, Igreja do Senhor. Ó Senhor, não nos faça provações que não possamos suportar. Também não deixe-nos sermos tentados, meu Pai, além do que possamos suportar. Meu Pai, protege a Tua igreja, meu Pai, no mundo e no Brasil. Protege, meu Pai, o Brasil e protege a Tua igreja contra o avanço do comunismo, contra o avanço das trevas, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, todos os governantes, meu Pai, todos, principalmente o nosso presidente da República e a casa dele, e todos que lutam pela democracia no Brasil, meu Pai. Porque os que lutam pela democracia, sabendo ou não sabendo, estão lutando pela Tua igreja, estão lutando pela liberdade de culto, pela liberdade de manifestarmos o amor e o temor ao Senhor nessa terra dos viventes. Obrigado, Senhor. Glorificado seja o Teu nome. Amém, amados e amados em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação
do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós. E todos que creem, daí diga amém. Então, Shalom Adonai. Shalom significa paz. Adonai é Senhor. Shalom Adonai. A paz do Senhor esteja com todos. Deus abençoe a todos. E não esqueça de compartilhar. Não esqueça de clicar no joinha. Se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, Examinando Versículos Bíblicos, se inscreva e compartilha no YouTube e aqui no Facebook. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Boa noite. Alô, a paz do Senhor. Shalom Adonai.